sejam bem-vindos ao mais novo programa do canal MFTV, hoje inaugurando o nosso programa sobre o Brasileirão, nosso programa especialíssimo. Ao meu lado está aqui, como sempre, Matheus Amores, meu grande companheiro. Olá, Matheus Amores, tudo bem? Se apresente. Primeiro programa, bem-vindo à estreia. Muito obrigado, meu querido Arthur. Ainda tô com a voz um pouco rouca devido ao título paulista, né? Estamos gravando esse programa aqui na segunda-feira pós-derby. Então, primeiramente, muito boa noite, boa tarde, bom dia, dependendo da hora que você estiver assistindo aí. Tamo junto. Mais um programa para falar sobre o Brasileirão. Exatamente. E qual que é o nosso diferencial, Matheus Amores? Eu vou explicar pro povo, porque falar do Brasileirão, você vai ver em todos os canais, mas só aqui você vai ver 20 torcedores de cada um dos times falando sobre o dia a dia dos clubes. Então você vai ver quem realmente conhece o time, quem sente a derrota na pele, quem sente a vitória saindo o grito de gol da garganta. Você vai ver esse povo falar e a gente convidou. Muito obrigado para todo mundo que aceitou, todo mundo que aceitou mandar o vídeo aí pra gente e entrar nessa empreitada. E bom, vamos lá, primeira rodada desse Campeonato Brasileiro. Antes de tudo, tivemos alguns asteriscos nessa rodada, né, Matheus Amores? Por quê? Devido a diversos motivos, campeonato estadual e coronavírus, tivemos alguns jogos que foram adiados, foram postergados. Entre eles estão Corinthians, Atlético Goianiense, Palmeiras e Vasco, Botafogo e Bahia, São Paulo e Goiás. Então, 8 times não entraram em campo nessa rodada. 4 jogos não foram realizados, mas a gente traz aqui para você os outros 6 jogos, os outros 12 times que entraram em campo, né, Matheus Amores? Exatamente, Arthur, exatamente. A gente vai trazer os outros jogos aqui, devido... Como eu e você, né, a gente tem esse consenso de que o campeonato não deveria voltar, mas como voltou, né, a gente já viu que deu problema, deu BO, mas já que tá tendo futebol, a gente tá aqui para comentar sobre, então vamos trazer o resultado e as estatísticas, a nossa análise de mapa de calor dos outros jogos. Exatamente, vamos lá. O campeonato começou no sábado. Sábado tivemos aí Fortaleza e Atlético Paranaense. E primeiro vamos aí deixar os donos da casa falar. Rodrigo Alencar vem aí dizer o que o Fortaleza jogou, o que ele viu do jogo do Fortaleza contra o Clube Atlético Paranaense. Fala galera, beleza? Eu sou Rodrigo Alencar, sou torcedor do Fortaleza e vou falar um pouco sobre a abertura do Campeonato Brasileiro, que ocorreu neste sábado, 8 de agosto, no Castelão, entre Fortaleza e Atlético Paranaense. O jogo que não teria transmissão, não teve, na verdade, mas graças ao jeitinho brasileiro nós conseguimos ver a partida e era melhor não ter visto. Mais uma partida em que o Fortaleza foi muito aquém das expectativas, né? O torcedor do Fortaleza esperava um time que jogasse com mais atitude, que jogasse com mais vontade, mas infelizmente foi o mesmo time que terminou o Campeonato do Nordeste de uma maneira assim preocupante. Foi um jogo assim, mais uma apresentação preocupante do Fortaleza, marcada por erros grosseiros de jogadores importantes, que são muito queridos pela torcida, né? O primeiro gol, um cruzamento na área, uma indecisão do nosso lateral Tinga, a bola acabou passando por ele, e o atacante do Atlético Paranaense empurrou com facilidade. O segundo gol, nos últimos segundos do primeiro tempo, o Juninho estava com a bola dominada no meio campo, e no momento de desatenção, o jogador do Atlético Paranaense roubou a bola pelas suas costas, tocou para o companheiro, ele chutou na área e ampliou o placar em 2-0. O segundo tempo, o Fortaleza não conseguiu impor seu futebol, não jogou aquele futebol característico que fez colocar o time em 9º colocado no Campeonato Brasileiro e que deu muitas alegrias em 2019. Mais uma atuação preocupante. O torcedor do Fortaleza está muito preocupado, eu estou muito preocupado com a apresentação desse time, mas a gente não tem muito tempo a perder. Quarta-feira o Fortaleza enfrenta o São Paulo no Morumbi e a expectativa é que o time possa jogar com mais, com mais disposição e possa chegar mais na área do São Paulo. Obrigado a todos e até a próxima. Bom, o Fortaleza que caiu na semifinal da Copa do Nordeste, estreou com derrota no Campeonato Brasileiro. A situação aí do ótimo trabalho do Rogério Ceni vai ter que se provar mais uma vez porque que ele está se tornando um ídolo aí no Fortaleza, né, Matheus Amores? Então, vamos ver. Vai começar interessante o campeonato por Fortaleza. Não vai ter espaço para errar, que é jogo quarta e domingo.
né? Exatamente, Fortaleza não vai ter espaço para errar. Esses times que não tem um elenco tão vasto assim, não tem tanto dinheiro quanto os times, né, da capital de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Minas, que seja, não vão ter tempo para errar, né? Esses pontos que deixaram escapar aí vai acabar fazendo muita falta, vai acabar prejudicando no final do campeonato se não somar pontos. Tudo bem, o Fortaleza jogou contra o Atlético Paranaense, uma derrota até pode ser é, aceita, eu diria assim, mas quando pegar times debaixo da tabela, Atlético Goianiense, por exemplo, times que subiram recentemente da Série B, vai ter que ganhar para provar aí que merece. E o Rogério Ceni vai ter que fazer um trabalho mais uma vez muito bom para provar que tá merecendo esse status de ídolo, né, do Fortaleza. E bom, o adversário vencedor da partida, campeão paranaense, vamos deixar Gustavo Parisi falar o que ele viu do Atlético Paranaense na vitória por 2-0 sobre o Fortaleza na estreia do Campeonato Brasileiro. Olá amigos do MFTV, estou aqui para falar um pouco do Atlético Paranaense, dessa estreia no Brasileirão nessa noite de sábado, primeiro jogo do Brasileirão da Série A, e uma excelente vitória do Atlético Paranaense, além de uma excelente exibição. Time que vinha oscilando um pouco por conta da final do Campeonato Paranaense, um time que não fez boas apresentações durante a final, fez 2 duelos muito equilibrados com o time do Coritiba, que é um elenco bem mais fraco. Hoje já mostrou um sinal de que é um time muito mais preparado para o restante da temporada do Campeonato Brasileiro. Falando especificamente do jogo de hoje, a gente teve muitas mudanças em relação ao time que enfrentou o Coritiba na quarta-feira na final do campeonato. A gente teve um time praticamente misto do Atlético no jogo de hoje. Então a gente viu jogadores recebendo a primeira oportunidade estreando a camisa do Atlético, como é o caso do Richard. E o Richard que é um caso muito específico, cara, porque ele veio para ser o reserva imediato do Wellington. Então a gente vai ver muito o Richard ainda no decorrer do campeonato, e ele fez uma boa apresentação, ainda um pouco sem ritmo de jogo, acabou sentindo uma lesão e saindo no intervalo. Outro ponto extremamente positivo do jogo de hoje, que foi uma estreia, foi a estreia do Felipe Aguilar, zagueiro, mostrando extrema qualidade no jogo de hoje, acertando 12 dos 13 lançamentos longos que tentou, e 83 dos 85 passes que ele fez no jogo. Então é uma coisa extremamente absurda a efetividade desse zagueiro. Felipe Aguilar jogou muita bola hoje, muita bola mesmo. Tem tudo para se firmar como zagueiro titular desse time do Atlético Paranaense. Mas ficou claro também que o Pedro Henrique perde um pouco de espaço em relação ao Zé Ivaldo com o Dorival Júnior. O Zé Ivaldo é um cara que reluta para tentar espaço nesse time do Atlético já há algum tempo. É um cara que foi campeão no Campeonato Brasileiro do Campeonato Paranaense com um time de aspirantes lá em 2018, lá atrás. Foi campeão em 2019 também. E ano após ano tenta algumas oportunidades no time de cima. Hoje ele conseguiu uma boa partida, fez uma excelente partida, e também tira o chapéu para a excelente partida que fez o Abner Vinícius. Abner que também é um cara que foi contratado muito caro da Ponte Preta para suprir a lacuna deixada pelo Renan Lodge, mas a sombra ali é muito grande para um jovem jogador como ele. Perdeu espaço para o Márcio Azevedo, mas se recuperou. Outro que se recuperou porque tinha perdido espaço foi o Jonathan. Jonathan, que não completava uma partida desde o ano passado, jogou muito bem no jogo de hoje. Deu o passe para gol no primeiro gol do Vitinho numa falha da defesa, esse que também jogou muito bem no jogo de hoje. E o Jonathan mostrando que quando ele quer e quando ele está em condições e quando as variáveis estão a favor, ele é um cara que tem muito recurso para ajudar o time do Atlético Paranaense. Outros pontos positivos foi o Jandrei jogando muito bem e a estreia do menino Cauã, que substituiu o Richard. Cauã, que é um menino que é destaque na base também, fazendo sua estreia no Campeonato Brasileiro desse ano. Ponto negativo, na minha opinião, fica pelo Fernando Canezin, que de novo não fez uma boa partida, mas no geral o time me encantou bastante. O time teve 58% de posse de bola contra o Fortaleza, trocou quase 450 passes, que é um número excelente para um time que joga fora de casa, e completa mais de um ano sem perder fora de casa, o que é o mais interessante de tudo para um time que todo mundo dizia que só era forte dentro de casa. A última derrota do Atlético Paranaense fora de casa foi no dia 3 de agosto de 2019, no jogo contra o Grêmio, e desde então ele não perdeu mais fora de casa. Ganhou o título da Copa do Brasil fora de casa, ganhou o Campeonato Paranaense fora de casa e tem mantido uma sequência inacreditavelmente forte no Campeonato Brasileiro fora de casa. A gente pode pegar inúmeros jogos que o Atlético foi extremamente decisivo fora de casa na reta final do Brasileirão do ano passado, e essa caminhada continua. O jogo de hoje me deixou bem esperançoso
para as próximas rodadas e rumo ao G4. Valeu, muito obrigado, boa noite, galera. Falou. Bom, o Atlético Paranaense aí que foi com um time mais modificado, depois do título paranaense em cima do Curitiba, que a gente viu nessa última semana, e o trabalho vai continuando. O projeto do Atlético Paranaense de melhorar, agigantar o clube, está acontecendo, agora vai tentar lutar por G4 esse ano, acho que esse é o maior objetivo do Atlético Paranaense. Começa com o pé direito, 3 pontos fora. Ano passado, ganhar 3 pontos no Castelão era bom para todo mundo, né? Porque a torcida do Fortaleza ajuda muito. Esse ano o Atlético Paranaense já estreia conquistando 3 pontos. Então são pontos importantíssimos para o decorrer da temporada, né, Matheus Amores? Pontos importantíssimos, Arthur. Pontos importantíssimos. Ganhando do Fortaleza, que é um time que vai brigar aí por vaga em Sul-Americana, né? Acho que não acredito que o Fortaleza vai cair. Fortaleza vai ficar ali no meio de tabela, 12º, 11º, então é uma pontuação, é uma soma de 3 pontos importantes, é aquilo que a gente fala normalmente no começo dos campeonatos, os times estão mais voltando ainda de campeonatos estaduais, meio na ressaca de quem ganhou, meio pistola quem perdeu, então realmente são 3 pontos importantes que podem fazer muita diferença pro Atlético lá na frente em disputa por Libertadores, ou até quem sabe aí se o Atlético sonha com um título brasileiro. Isso aí, falando de Atlético Paranaense, vamos aí o rival que também jogou no sábado. Coritiba recebeu no Couto Pereira o Internacional e acabou perdendo por 1-0. Vamos ver o que aí que o nosso querido amigo Murilo Demarque tem a dizer sobre o confronto entre Coritiba e Internacional. O que ele viu aí do time do Verdão do Paraná? Olá a todos, uma excelente semana para todo mundo que acompanha aqui a MFTV. Eu sou o Murilo, vou falar um pouco sobre o time do Coritiba, que estreou agora no final de semana pelo Campeonato Brasileiro contra o Inter. E assim, o jogo cumpriu com as expectativas dele, que foi um jogo aberto, bem desamarrado, que já é a proposta dos dois treinadores, tanto do Barroca aqui quanto do Kudê lá no Inter. E aí, naturalmente, o time com mais técnica iria sobressair. O time do Coxa até começou bem, encurralou a equipe do Inter, forçou o Inter a errar um pouco nas saídas, adiantando as linhas, mas logo que o Inter já começou a encaixar seus primeiros lances de ataque, já puxou o Coxa para trás. E aí foi assim até o momento do gol do Inter, que já foi basicamente isso o jogo inteiro. Aí depois que o Coritiba sofreu o gol, ele precisou se lançar para o ataque, e aí faltou criatividade. A gente está sem o nosso jogador mais criativo, que é o Rafinha, vai ficar de 3 a 4 meses fora. Isso já é quase todo o campeonato, né? E sofreu também com um problema de cansaço, muito desgaste lá a partir dos 30 do segundo tempo. O time do Coxa precisava buscar o empate, acabou não conseguindo encaixar as jogadas. Já tinha acontecido a mesma coisa nas 2 finais do estadual. E volta a acontecer problema de desgaste, que o time termina o jogo lá aos 30 do segundo tempo. Eu não estou entendendo por que isso está acontecendo. Se for pela parada, falta de ritmo, acho que o time do Inter ficou parado pelo mesmo tempo que o Coxa, talvez até mais, e estava melhor fisicamente no jogo. Então, entre outros problemas também, como na defesa, a defesa assistia aos ataques dos adversários sem muita reação. Então, esse tipo de problema que tem que ser corrigido ali no decorrer da campanha, porque a derrota dessa estreia até não foi totalmente inesperada. Só que o fato é que o time está largando com derrota. E Campeonato Brasileiro a gente sabe como é que é, né? É essencial você largar bem. Mais ou menos, se você chega até a 10ª rodada, já estão direcionados aí os futuros de cada time. E aí até a 10ª rodada o Coxa vai jogar contra o Bahia, agora fora de casa, no meio de semana, outro jogo difícil. Aí depois vai ter Flamengo, vai ter Corinthians, Atlético Mineiro, Atlético Paranaense, um clássico, Bragantino, então... Tudo isso até a 10ª rodada. Então é preocupante. Vamos torcer para que o time consiga corrigir esses erros aí para passar por essa sequência de uma forma mais tranquila. Só aí um abraço a todos, torcedores do Coxa, Nação Coxa Branca. Um abraço a todo mundo da MFTV e até a próxima. Bom, então aí a gente viu o que ele opinou sobre a atuação do Curitiba, né? O Curitiba que já tinha sofrido muitas críticas por ter perdido o Campeonato Paranaense do jeito que foi, vai e perde na estreia, mesmo que seja para um grande time como o Inter, é difícil. Matheus Amores, o que você acha daí do Curitiba? Vai penar nesse começo de campeonato? Vai ser duro para a equipe da capital paranaense?
Pode ser que seja duro, viu, Arthur? Apesar de que o Inter venceu, mas não convenceu também, né? Ganhou de 1-0 do Curitiba, um jogo difícil, gol já nos últimos 10, 15 minutos da partida do nosso querido Paulo Guerreiro. Curitiba, não vou dizer que jogou mal, mas também não jogou bem. Então, uma derrota contra o Inter pode ser aceita, mas pode ser a mesma história do Fortaleza. Vai ser uns 3 pontos aí que pode fazer diferença aí na sequência do campeonato. Falando do time vitorioso, vamos lá, Mário Magalhães aí falando da vitória do Inter sobre o Curitiba. O Inter aí está tentando se recuperar da derrota no Grenal do Campeonato Gaúcho. Vamos ver aí o que o nosso querido amigo Mário Magalhães falou sobre a vitória do Inter. Olá pessoal, Brasileirão MFTV, para a gente repercutir aqui o primeiro jogo do Internacional no Brasileirão 2020, a vitória do Inter jogando fora de casa contra o Coritiba no Couto Pereira. Uma partida que no primeiro tempo o time do Inter até fez um jogo bem preservado, respeitando o time do Coritiba. O Coritiba tentou algumas ações, mas de forma um pouco desorganizada. E no segundo tempo o Inter com algumas mudanças ali na equipe, com a entrada de alguns titulares que haviam sido preservados para jogarem no segundo tempo, questão de desgaste físico, como o Bosquilha e Thiago Galhardo, deram resultado na mudança da partida. Thiago Galhardo, logo após entrar, 3 minutos depois, fez boa jogada pela esquerda e cruzou rasteira para o Guerreiro ali chutar de finalização com a perna esquerda no canto direito do goleiro Wilson para marcar o gol do Internacional e uma vitória importantíssima nessa arrancada do Brasileirão. O Inter assim recuperando-se da derrota do Clássico Grenal pelo Campeonato Gaúcho e começando com o pé direito o Brasileirão 2020. O Inter agora na próxima rodada enfrenta o Santos na quinta-feira no Beira-Rio e busca mais uma vitória para chegar aos 6 pontos e se unir aos líderes. O Inter com 3 pontos, claro, tivemos algumas partidas que não se realizaram nesse final de semana. O Inter chega aos 3 pontos, fica na quinta posição momentaneamente pela questão dos cartões amarelos, mas também tem a mesma pontuação dos outros 4 times que estão à sua frente. Então, aproveitando, o Inter fez uma boa partida, apesar de algumas mudanças, e vamos esperar para ver como é que o time do Inter vai se desenvolver nas rodadas seguintes do Brasileirão. Um abraço a todos e até a próxima edição do MFTV no Brasileirão. Bom, então a gente viu aí a opinião dele, né? O Inter, um resultado importante, porque o Inter também vai lutar por voos maiores nessa temporada, né? Assim como o Atlético Paranaense vai tentar um G4. Não conseguiu o título estadual, é uma vitória que dá uma moral de novo, né? Depois de ter perdido outro Grenal. Então o Inter vem agora tentando se recuperar no Campeonato Brasileiro, fazer uma campanha de G4, ou até, quem sabe, tentar beliscar o título. O Inter que não ganha o título brasileiro desde os anos 80, né, Arthur? Faz, assim, é um negócio que é mais essencial, na minha opinião, pro torcedor do Inter do que uma Libertadores. Libertadores o Inter conquistou recentemente, então eu acho que o Campeonato Brasileiro, o Inter deveria focar sim no Campeonato Brasileiro para sair dessa fila aí de mais de 30 anos, né? Então essa vitória é importante para a sequência do campeonato se o Inter quiser realmente sair dessa seca aí de campeonatos brasileiros. É isso aí. No sábado, o último jogo que tivemos, o Sport recebeu o Ceará, campeão da Copa do Nordeste, e a Zebra passeou pelo Campeonato Brasileiro. Vamos ver aí o que o nosso querido amigo, comentarista da MFTV, Guilherme Batista, nosso grande amigo, tem a dizer sobre a vitória do Rubro Negro de Pernambuco. Fala galera da MFTV, beleza? Guilherme aqui falar um pouco do Sport no Campeonato Brasileiro, a estreia do clube pernambucano, até certo ponto uma vitória surpreendente. E por que surpreendente? Surpreendente não por vencer o Ceará, com todo respeito ao Ceará, mas o Sport tem uma camisa mais pesada, o Sport é um clube maior, o Sport é um clube de mais tradição que o Ceará. Porém, o ano de 2020 das duas equipes é completamente oposto. O Ceará vem de um título da Copa do Nordeste de forma incontestável, um título invicto, enquanto o Sport vem de um 2020 tenebroso, acho que essa é a palavra. Para quem não sabe ou para quem não está relembrado, o Sport ele começa 2020 muito mal no Pernambucano, apenas uma vitória em 5 jogos, é eliminado para o Brusque na Copa do Brasil, Guto Ferreira é demitido, vem a pandemia, no retorno da pandemia perde para o Santa Cruz na Ilha do Retiro e essa derrota joga o Sport para disputar o quadrangular do rebaixamento do Pernambucano e para completar, o Sport ele foi eliminado da Copa do Nordeste nas quartas de final pelo Fortaleza. Essa última eliminação não é tão vexatória, mas a campanha do Sport na Copa do Nordeste deixou muito a desejar. Foram apenas 2 vitórias na fase de grupos e no mata-mata a eliminação nos pênaltis após fazer um bom jogo. Todas essas eliminações, esses vexames do Sport em 2020
passam pelo pé de um jogador, ou melhor, dois. O volante Ronaldo Henrique e o atacante Hernani Brocador. Essas duas peças foram muito nocivas ao Sport no ano de 2020 e também no ano de 2019. Não é desse ano que eles fazem raiva, que eles fazem mal ao time. E é a partir dessas duas peças que eu quero falar da vitória do Sport contra o Ceará. Daniel Paulista enxergou, óbvio, sacou esses dois jogadores, então ele não entra com Hernani e não entra com Ronaldo. No lugar de Ronaldo ele colocou Betinho, que veio do Figueirense, e no lugar do Brocador ele colocou Elton. Sim, aquele Elton que jogou no Vasco. Não é um atacante de Série A, não é um atacante que eu ficaria feliz em ter no meu time, mas é o que a gente tem para hoje. E só o fato de Elton dominar uma bola, tocar para o lado ou simplesmente finalizar, ele já faz muito mais que Hernani. Fazer o simples é muito mais do que o que Hernani vinha fazendo. E o resultado disso a gente viu em campo. Um Sport que entregou a bola para o Ceará, jogou de forma muito reativa, forçando o Ceará a errar. O Sport teve menos de 40% de posse de bola, se eu não me engano foram 32%. Historicamente o Sport na Ilha do Retiro não é assim. Na Ilha do Retiro o Sport manda seus jogos, vai para cima, sufoca. Dessa vez não. O Sport entendeu que é um time fraco, que é um time que vai disputar contra o rebaixamento e vai adotar essa postura. Uma postura de que vamos entregar a bola para o adversário e jogar no erro dele. E vamos forçar esse erro. Foi isso que o Sport fez. Foi muito competente. Vence por 3-2. Porém, é uma vitória que não é para se animar. Não é uma vitória que, meu Deus do céu, o Sport vai escapar do rebaixamento com facilidade. Não. É um longo caminho, uma longa jornada. Porém, o Sport dá um indício, um lapso de que pode ser competitivo na Série A e acalma o coração do torcedor. Para finalizar, apesar da vitória, o Sport deixou algumas lacunas, alguns pontos a desejar. E eu quero chamar a atenção que os dois gols do Ceará vieram de falhas individuais. O primeiro, um passe errado de William Farias na saída de jogo. E o segundo, uma falta de comunicação de Betinho, que substituiu o Ronaldo, com o goleiro Maílson. Esses dois gols recolocaram o Ceará no jogo. E numa Série A você não pode fazer isso. Você não pode ter erros individuais que geram gols que colocam o seu adversário no jogo. Na primeira rodada venceu. Da próxima talvez não dê essa sorte. Bom, muito obrigado aí pro Guilherme Batista, sempre desfilando os seus ótimos comentários. Vou confessar, não achava que o Sport ia vencer esse primeiro jogo. Achei que o Ceará, campeão da Copa do Nordeste, ia conseguir uma vitória, não tranquila, né, mas ia conseguir a vitória, e o Sport surpreendeu, né, atuou melhor do que vinha atuando nos últimos jogos, quase lutou contra o rebaixamento, e tivemos aí uma falha aí de programa, acontece, né, Matheus Amores, é um programa quase ao vivo, né, quase ao vivo, mas, então, eu acho que o Sport quase lutou para não cair no Pernambucano, uma vitória que são pontos que podem valer muito futuramente numa possível luta contra o rebaixamento. Então, o Sport conseguiu começar com o pé direito esse campeonato brasileiro. Não, sem dúvida. O Sport que, na minha opinião, com todo respeito, viu, que é meu querido Guilherme Batista, o Sport que vai brigar para não cair, e se não cair é milagre. Mas as mudanças do treinador foram tirar o Hernani Brocador do time, foi quase um alívio. O Guilherme Batista quase soltou rojão pela saída do Hernani Brocador do time. Então, o time jogou melhor, jogou no estilo mais reativo, mais estilo Corinthians, assim, se a gente pode comparar, no estilo que deixa o time adversário jogar para sair no contra-ataque. Fernando Praz, que foi horrível no Cartola, acabou com muita gente, inclusive com o nosso querido Arthur Cartalian. Fernando Praz que foi mal demais no Cartola. Tomou 3 gols, não fez nenhuma defesa assim para ajudar na pontuação. O Ceará que foi campeão com o nosso querido Gordiola, né, o Guto Ferreira, que não conseguiu embalar ainda no campeonato. Acredito que o Ceará não caia, mas esses 3 pontos pro Sport foram fundamentais. Exato, acho que a gente vai ver aí a opinião do Sérgio Soares sobre o Ceará, vamos ver, daí a gente comenta um pouco mais sobre a situação do time campeoníssimo da Copa do Nordeste 2020. Fala pessoal da MFTV, beleza? Meu nome é Sérgio, eu sou torcedor do Ceará Sporting Clube e vim aqui falar um pouco sobre as minhas impressões da estreia do Vozão no Campeonato Brasileiro 2020. Para essa partida de estreia, a principal característica que eu esperava que o time mantivesse era a intensidade defensiva. A intensidade defensiva foi a principal característica demonstrada pelo Ceará na fase final da Copa do Nordeste 2020. Fez anular os concorrentes todos e ganhar a fase final sem levar um gol sequer. Infelizmente, como eu esperava, o time não mostrou essa característica positiva na estreia do Brasileirão. E com isso o Sport carimbou a faixa. Acabou sendo merecido. O Ceará marcou muito mal,
O Sport teve muito espaço para trabalhar a bola na defesa. Quando entrou no campo do Ceará, teve muito espaço para tabelar, para olhar para a área e cruzar sem nenhuma pressão na bola. O Elton, com isso, teve muita facilidade para cabecear, para atacar a área do Ceará e acabou sobrando para a zaga, né? Tem que conter jogadores em quantidade grande chegando para cabecear, para pegar o rebote. Foi muita falha defensiva do Ceará. No ataque, o time não teve mobilidade suficiente, apostou no Matheus Gonçalves atacando a primeira linha do Sport, recebendo lançamentos. Com isso, quase fez o gol inicial da partida. O resultado poderia ter sido muito diferente se o Sobis faz aquele gol. Infelizmente não fez, não tem como ficar lamentando. O Sport acabou sendo melhor nos 90 minutos e é isso. Tem que recuperar quem está machucado, Leandro Carvalho, Vina, Felipe Bachola, e vir aqui para a capital do estado e tentar vencer o Grêmio. Vai ser uma partida com certeza muito difícil, mas é isso que a torcida espera. Primeira vitória no Campeonato Brasileiro. Bom, essa foi a opinião aí do Sérgio Soares, né, sobre o Ceará. Eu acho que são pontos que o Ceará não podia deixar perder, né? Porque no Campeonato Brasileiro você não pode perder ponto para ninguém, principalmente para quem é supostamente mais frágil que você ou alguém que vai lutar na mesma posição que você. Você não pode perder pontos que vão cobrar, fazer falta no final do ano. E é o que aconteceu com o Ceará, acabou perdendo por 3-2. Uma atuação que ninguém esperava do time campeão da Copa do Nordeste. Isso foi no sábado, né, Matheus Amores? Tem mais alguma coisa a ressaltar sobre o Ceará para finalizar o dia do sabadão? Sabadão, dia muito triste na história do futebol paulista, principalmente. Um dia triste no futebol paulista para você, meu querido. Para mim foi maravilhoso, né? Mas só ressaltar que o Ceará poderia ter jogado melhor, poderia ter sim jogado melhor. Pode fazer falta esses 3 pontos no futuro do campeonato, mas eu vou mais dar méritos para a equipe do Sport pela vitória do que rebaixar o Ceará pela perca dos pontos. Justíssimo, né? Mas é que, não sei, a atuação não assistiu o jogo, então fica a critério do Sérgio Soares. Eu concordo com o que ele falou, ele que acompanha o time, né? Enfim, daí chegou domingão, dia dos pais, todo mundo tranquilo, comeu aquela baita refeição, daí falou, agora 4 horas vou sentar aqui para assistir meu jogo. Mas o que aconteceu? Não teve jogo. Goiás e São Paulo não jogaram, e isso quem vai explicar pra gente o que aconteceu vai ser o Marcos Vinícius Gerê, ele que é torcedor do Esmeraldino. Por favor, Marcos, explica a situação aí pra gente. Fala galera da MTV, fala Arthur, aqui é Marcos Vinícius Gerê, daqui direto de Goiânia, para falar sobre o jogo que devia acontecer entre São Paulo e Goiás, aqui em Goiânia, mas acabou não acontecendo por culpa de alguns testes positivos da Covid. O Goiás teve problemas com o laboratório que fez a coleta aqui para o Hospital Albert Einstein em São Paulo, e esse laboratório ele errou 2 vezes, primeiro na logística do teste de quinta-feira e depois no teste de sexta-feira. O resultado só foi sair 7 horas antes do jogo, que é um problema para o protocolo da CBF, que exige entre 48 e 72 horas antes do jogo para que o resultado seja conhecido. Então o Goiás ficou sabendo 7 horas antes do jogo que não poderia usar 10 dos 23 jogadores que estavam concentrados. Isso foi um problema, muito porque alguns desses jogadores eram a maioria titulares. E é um time que não foi treinado pelo Ney Franco durante a semana. E outro problema ainda maior era que somente 13 jogadores estavam disponíveis, sendo que somente um goleiro, e o Goiás ainda teve que buscar durante o dia ali na correria jogadores da base e do time de aspirantes. Mas aí entraria um outro problema. Esses jogadores não tiveram presentes nos testes da CBF. Então o que acarretaria é que eles não estavam dentro desse protocolo da CBF. Então eles não poderiam jogar, eles poderiam talvez também estarem contaminados e contaminar jogadores do São Paulo. Então o Goiás se viu ali no momento
em que ele não podia entrar em campo. Mandou uma nota oficial, entrou em contato com a CBF, mas a CBF demorou a responder. Então o Goiás viu ali por volta das 2h30, 3 horas da tarde, que devia entrar com ação, uma medida cautelar no STJD. Entrou e conseguiu ali 5 minutos antes da partida ser realizada o aval do presidente do STJD, e assim a partida foi adiada. Ainda não tem uma data prevista. A torcida do São Paulo ficou um pouco puta por causa disso, mas era o que tinha que acontecer. E agora é esperar uma nova data para que esse jogo possa ocorrer e, querendo Deus, que não tenha mais nenhum caso de Covid. Eu agradeço a você, agradeço aos seguidores da MFTV e até a próxima. Bom, aí o Marcos explicou direitinho aí o que aconteceu, e a situação que parece que foi tudo feito, vai atropelando, precisamos ter o Brasileirão aqui, e a CBF não tem uma linha falando o que deveria ser feito caso o protocolo, o teste desse positivo. Então, cara, não tem como defender um protocolo desse. Mais uma vergonha na história do futebol brasileiro. Acho que essa vai ser uma vergonha tratada internacionalmente, porque no mesmo final de semana que a gente chega no país 100 mil mortos, acontece essa palhaçada, né? Então, enfim, São Paulo e Goiás não entraram. O São Paulo entrou em campo, mas não jogou bola. E o Goiás, certíssimo, não jogou. Certíssimo, não tem nem o que falar. As críticas, nenhuma crítica ao Goiás, porque as informações que a gente recebeu, principalmente do Rafael Moura, falando que todos os cuidados foram cumpridos. Mas ninguém sabe como que isso se espalha direito. Até agora ninguém sabe muito bem, e protocolo nenhum vai fazer esse zero contágio, né? Então o erro está no protocolo, o erro está em entrar a equipe de arbitragem, em entrar a equipe do São Paulo, não ter comunicação nenhuma. O STJD tem que dar uma liminar para dar justiça para o Goiás. Principalmente, acho que a palavra protocolo para o CBF é simplesmente uma palavra, não existe nada. É só a palavra protocolo, para dizer que ficou bonito na mídia. Não, estão seguindo um protocolo. Que protocolo, velho? O protocolo não diz absolutamente nada sobre o que fazer se um time for diagnosticado com coronavírus. Nada. Como é que você vai respeitar um protocolo desse? Como é que você vai ser a favor de um negócio desse? O que me deixa muito indignado com os clubes de terem aceito um protocolo desse, de terem concordado com isso. Mas, né, nada além de nada pra gente se surpreender já. A gente vive no Brasil, tá valendo qualquer coisa por aqui, né? É isso aí, né? É duro dizer, mas eu acho que é isso aí. Enfim, daí 4 horas eram para ter 3 jogos, né? Só tiveram 2 no Maracanã. O atual campeão Flamengo na estreia de Domenech Torrent contra o Atlético Mineiro de Sampaoli. Vamos ver aí o que o Saulo Maciel, torcedor do Flamengo, tem a dizer sobre a atuação do rubro-negro carioca, que todo mundo achou que ia dar show, acabou perdendo. É isso mesmo, Saulo? Grande abraço a todo mundo que está acompanhando aqui o Brasileirão MFTV. Vamos falar agora do Flamengo. O campeão brasileiro estreou na edição 2020 do torneio nacional contra o Atlético Mineiro no último domingo e perdeu pelo placar de 1-0. O saldo negativo fica por conta do Felipe Luiz, porque ele acabou fazendo gol contra, gol que deu a vitória ao Atlético Mineiro, e sendo no dia do aniversário dele exatamente. Então isso aí cria um marco. Porém, eu acredito que não é motivo para caça às bruxas. O torcedor rubro-negro não tem que ficar já com o pé atrás, ficar com a pulga atrás da orelha. Pô, será que esse Catalão e Domenech Torrent, será que ele vai render? Calma, é muito cedo ainda. É muito cedo, ele só treinou 5 dias com o elenco, ele nem conhece todos os jogadores ainda. Então eu acredito que o torcedor rubro-negro tem que ter calma, tem que ter paciência. A primeira impressão é que fica. Pode até ser, mas eu acredito que com a sequência do trabalho, eu acredito que esse time tem muito a dar liga. Por quê? Potencial tem. Mas fica aquela questão. Fez tanta pressão a diretoria para voltar logo ao Campeonato Carioca, ficou parado. E depois do jogo, alguns atletas ficaram falando: o Atlético Mineiro vinha de uma sequência de jogos, nós estávamos só treinando. Poxa, a diretoria fez uma pressa para voltar ao Campeonato Carioca. Voltou, o Flamengo foi campeão. Beleza, aí ficou esse ato de tempo até a estreia do Campeonato Brasileiro. O Flamengo agora tem 2 jogos fora de casa. Na quarta-feira enfrenta o Atlético Goianiense em Goiânia e depois enfrenta no sábado o Coritiba no Paraná.
São duas equipes que teoricamente são mais fracas, mas esse início de Campeonato Brasileiro, o Flamengo tem que abrir o olho para não perder pontos que podem ser decisivos lá na frente. E uma coisa que o torcedor tem que entender: foi bom, mas a era Jorge Jesus acabou. O momento agora é outro, embora o elenco seja o mesmo e até reforçou. Pode apresentar um futebol igual ou melhor, mas futebol ganha dentro do campo. Camisa pesa, sim, tem toda essa questão, mas tem que mostrar resultado dentro de campo. Eu acredito que a torcida tem que segurar uma onda, não tem que pegar muito no pé do treinador, dar um tempo, dar um espaço para ele trabalhar, que eu tenho certeza que esse time potencial tem para poder fazer uma boa campanha, e mesmo com essa derrota, é sim um dos postulantes ao título. Um grande abraço a todos e um ótimo programa. Bom, isso aí é a opinião do Saulo sobre a derrota do Flamengo por 1-0, né? A atuação aí na estreia do Domenech Torrent. Eu fiquei surpreso, né, que ele trouxe um conceito muito interessante de não ter meio campo e jogar com 5 atacantes, e isso com 5 substituições, né? Então, bem interessante que ele conseguiu desfigurar o time. Acho que, lógico, é muito cedo para falar qualquer coisa, mas acho que deu uma afobada no jogo de domingo. Cara, o Domenech Torrent, ele fez um negócio, cara, impressionante. Ele tirou Arrascaeta, Everton Ribeiro e Gerson do meio campo do Flamengo. Os 3 caras que aram o jogo. Tirou o meio campo do Flamengo, exatamente. Né? O meio campo campeão da Libertadores do Brasileiro, tirou fora. Exatamente, para botar Michael, Pedro, e nem lembro quem foi o outro cara que ele colocou. Não sei se ele colocou o Pedro Rocha, sei lá. E deixou o Ilharão. Ele deixou o time assim, ó. Uma parte aqui, a outra parte Vitinho. aqui. Vitinho. Vitinho. Ele deixou o ataque aqui e a defesa aqui. Aí tinha isso, no meio campo, um buraco que o Galo se fez ali. O Galo ganhou o jogo ali. 1-0 o Galo conquistou ali, segurou a bola no meio campo e já era. E era pro Galo ter feito mais. E o Flamengo chegou com perigo, mas o Galo assustou muito nos minutos finais aí do segundo tempo. Para mim também ficou destaque aí ao lance que o Bruno Henrique simplesmente preferiu chutar e não tocar pro Gabigol. Enfim. Bom, já do lado adversário, do lado vencedor, né? Jorge Sampaoli, mais uma de suas loucuras, né? Que ele fez uma substituição. Eu achei muito interessante esse conceito, né? Porque ele tira um zagueiro aos 44 do primeiro tempo. Ele não espera acabar o primeiro tempo. Ele tira um zagueiro para botar um volante antes do intervalo. Então eu achei bem interessante esse conceito. Mas quem vai falar mais... Zagueiros, né? Ele entrou com 3 zagueiros e trocou. Então, achei bem interessante não ter esperado pro intervalo, né? Nem entendi porquê, quando eu vi na hora. Faltava 1 minuto, o tempo da substituição teve 10 segundos de jogo, acabou o primeiro tempo, enfim. Mas quem vai falar melhor sobre o Atlético Mineiro é o Rafael Orsini. Então vamos ver o que ele vai falar. Será que ele está animado com o futuro do Atlético Mineiro no campeonato? Vamos ver. E aqui é uma conversa séria. São Paulo é doido demais. Mas é muito doido. Mas a gente tem que dar um crédito para argentino, viu? Porque o que ele fez hoje à tarde contra o Flamengo é de dar palmas. É só isso que a gente tem que fazer. Primeiramente, me apresentando, meu nome é Rafael Ursini, sou Belo Horizontino, obviamente atleticano, e vou vir aqui comentar sobre a vitória do Atlético, vitória com V maiúsculo em cima do favorito Flamengo. A gente não pode falar que o Flamengo não é favorito, o Flamengo é franco favorito ao título brasileiro, mas o Atlético de Sampaoli, ele mostrou que não vai ser tão fácil. O Galo vem para brigar. O que o Sampaoli fez foi uma coisa assim inexplicável. Torcedor, analista, não importava quem você era. Todo mundo ficou confuso com a escalação do Atlético. E o que o Atlético fez foi um nó tático. O Domi, recém-chegado, o técnico do Flamengo, não soube aproveitar, não soube entender o que o Sampaoli fez. Ninguém soube, na verdade, vamos ser bem franco. Mas o que o Atlético fez foi uma atitude, uma forma de se postar em campo de quem quer lutar pelo título brasileiro. Atlético é iludido, é fácil, fala um oi mais bonitinho, a gente já tá acreditando em título, a gente já tá acreditando em qualquer coisa. Não vou negar isso. Mas foi um recado para todo o Brasil. Sampaoli mostrou que o Galo vem para brigar. E não adianta tentar usar de campo, usar de juiz, usar de qualquer coisa. O Galo é favorito. E essa vitória contra o Flamengo, na primeira rodada, foi um recado para mostrar que o Galo vem e vem forte. Galo muito bem postado, respeitando muito bem a tática que São Paulo fez, e agora se preparando já para o Corinthians nessa quarta-feira, aqui no Mineirão, e também não vai ser tão fácil. Mas isso não quer dizer que a gente não possa ganhar. O
Galo vem forte. Fica esperto, Brasil. A gente vai brigar lá em cima. Um grande abraço. Bom, essa aí foi a opinião do Rafael Orsini. Tá bem animado. Tem alguém Tá bem empolgado. Vamos ver, mas toda razão o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro nos últimos anos apresentou um futebol bem lastimável. Contou com um grande treinador, Levir Coupe, também. Nas últimas temporadas, Levir Coupe, sei lá quantas vezes treinou o Atlético Mineiro também, porque esse cara todo ano aparece no Atlético Mineiro. A pré-pandemia do Atlético também foi péssima, né? Caiu da Copa Sul-Americana, caiu da Copa do Brasil, então todo direito a se empolgar, vencer o Flamengo no Maracanã é difícil, então são pontos fundamentais, porque o Atlético esse ano vai querer lutar pelo título, não vai querer se contentar só com Libertadores não, e ganhar 3 pontos fora de casa do Flamengo vai fazer muita sobra no final do campeonato. Quando você tá contando ponto, pô, Flamengo no Maracanã, eu só empatei, não, perdi, daí vai o Galo grandão, ganhei 3 pontos. Então vai fazer diferença no final do bolo lá, quando for somar tudo, vai fazer diferença pro Galo essa vitória no Maracanã. Com certeza vai fazer muita diferença para a equipe do Galo essa vitória no Maracanã. 3 pontos que eu juro pra você que eu não lembro qual foi a última equipe que conseguiu tirar 3 pontos do Flamengo no Maracanã. Não lembro. O último jogo que eu lembro foi que eu lembro de cabeça, eu não lembro dos outros times. Eu lembro de um Palmeiras e Flamengo em 2015, pós Palmeiras vencer a Copa do Brasil. Palmeiras foi lá e ganhou do Flamengo 2-1. Depois deve ter acontecido outros jogos, mas assim, não me vem na cabeça. Mas faz muito tempo, não me recordo mesmo. Não, sim, é que eu acho que o Flamengo teve ali em 2017 aquela época que jogava naquele estádio lá, né, da Ilha do Governador. Acho que é a Ilha do Governador, enfim, jogava naquele estádio lá, daí, enfim, mas eu não me lembro há quanto tempo. Teve, óbvio, o jeito que tirou 3 pontos do Flamengo no Maracanã, mas de cabeça eu não lembro. Então, a potência do Flamengo no Maracanã é absurda, tipo, realmente a casa do Flamengo não tem como, e mesmo sem torcida, acho que por conhecer os atalhos do campo, né, porque quem joga bola sabe, quando você joga bola muito tempo num lugar que você está acostumado, aflora o seu estilo de jogar, enfim. Ao mesmo tempo que ocorria aí Flamengo e Atlético Mineiro, o vice-campeão do Brasileirão do ano passado, o Santos, recebeu na Vila Belmiro o Red Bull Bragantino, que aqui a gente fala Red Bull, tá, Matheus, mas a gente fala o nome. Na estreia do Cuca, né, o Cuca de barba loira barra descolorida, o Cuca voltando aí, e o Santos começou até, teve um jogo melhor. Carlos Sanches perde um pênalti, depois sai vencendo e tal, mas vamos ver o que o Henrique Paiva tem a nos dizer sobre o jogo do Santos contra o Red Bull. Fala galera, aqui é Henrique Paiva, torcedor do Santos. Eu vim aqui comentar um pouquinho mais sobre o jogo de ontem, né? Santos e Bragantino. Bom, a expectativa para o começo do Brasileirão já não estava muito alta, né? Porque o Santos estava vindo de uns péssimos resultados no Paulista, foi eliminado em casa para a Ponte por 3-1. E a expectativa para esse começo de Brasileiro, pelo menos para mim, não era muito boa. Ainda mais enfrentando um time do Bragantino que está muito bem organizado, né? Foi um dos destaques do Campeonato Paulista, mesmo ter sido eliminado para o Corinthians. O jogo começou bem, eu gostei do time no primeiro tempo, né? Até chegou bastante no ataque. O Soteldo, principalmente ali pelo lado esquerdo, estava dando muito perigo para a zaga do Bragantino, né? O Bragantino estava deixando muito o Soteldo chegar no 1 contra 1 e ele estava ganhando a maioria dos duelos. E aí no último passe ali ele não estava acertando o cruzamento nem a finalização, né? E aí depois veio o segundo tempo, o Santos conseguiu enfim abrir o placar com um gol de Marinho, né? Um chute de fora da área, que ele sempre faz a mesma jogada, né? Ele ajeita para a esquerda, corta para o meio e finaliza forte de fora da área. O chute não foi tão bom, mas o goleiro Cleiton aceitou e o Santos abriu o placar com um mini míssel aleatório do Marinho, né? Bom, depois disso o Bragantino teve que sair para jogar. O Santos teve inúmeras oportunidades para abrir o 2-0, né? Já tinha perdido um pênalti no primeiro tempo. E aí no segundo tempo, como eu disse, teve inúmeras chances para fazer o segundo gol, não aproveitou. Teve uma com o Uribe ali, que ele o gol, o Cleiton conseguiu dar um tapinha pro lado e o Soteldo perdeu um gol sem goleiro. E aí, né,
como diz a expressão no futebol, quem não faz, toma, e foi o que aconteceu com o Santos. O juiz deu 7 minutos de acréscimo, né, no total, tinha dado 5, depois deu mais 2, e aí numa cobrança de escanteio o Luan Pérez tirou mal, e o Claudinho, né, lei do ex, já jogou no Santos, fez o gol de empate e matou qualquer chance do Santos sair com os 3 pontos nesse primeiro jogo. Bom, eu gostei da atitude do time, principalmente nessa estreia do Cuca, né, já parece que deu uma animada no elenco que o Jesualdo não estava conseguindo dar. E só que aí aconteceu as mesmas coisas de sempre, né? No final do jogo, além de contar com um azar, teve um erro de marcação ali, ninguém ficou na sobra pro chute do Claudinho e acabou empatando o jogo. Expectativa pro jogo contra o Inter também não tá aquelas coisas, né? Porque o Inter vem jogando muito bem. Mas enfim, a gente segue acreditando no elenco. Gostei muito do Caio Jorge, né? Jogou muito bem ali na frente, se movimentou bem, tá claramente evoluindo muito o Caio Jorge. Então essa foi a minha visão sobre o jogo Santos e Bragantino na Vila Belmiro, e agora a próxima rodada torcer para ver um resultado positivo. Valeu! Bom, essa é a opinião aí do Henrique Paiva, torcedor do Santos, sobre o jogo de ontem. Eu acho que vai ficar entalado esse resultado, porque se o Santos tem alguma pretensão esse ano, é tentar uma classificação para Libertadores, mesmo que seja muito difícil. O torcedor otimista do Santos espera isso, o Santos lutando para Libertadores, e o Red Bull também quer. O Red Bull também quer Libertadores, então você empatar com gol no finalzinho, em casa, vai fazer falta. E o Santos, a gente sabe como que tá a situação interna, vai fazer falta esse resultado do jogo de domingo. Faz falta com certeza. É o que a gente tava falando sobre o Galo e o Flamengo, né? Quando você compara lá no fim do campeonato, quem conseguiu tirar 3 pontos do Flamengo do Maracanã? O Galo. Agora você vai ver o Santos. Quem conseguiu tirar 3 pontos do Santos na Vila? O Bragantino. Isso daí não é nem ponto pro Bragantino, né? Isso daí é o Santos que acabou, na minha opinião, perdendo 2 pontos, porque o Santos é uma equipe mais... Como é que eu posso dizer? O Bragantino hoje é um time bom, é um time ok, time que tem futuro, mas o Santos é o Santos, é o gigante paulista, não tem como. Contra esse tipo de confronto tem que vencer se quiser sonhar com Libertadores. Mas na minha opinião, o Santos esse ano vem pra... Olha... Cada um com a sua opinião, né? Acho que o elenco do Santos dá pra lutar algo mais acima, mas se jogar sem vontade, a gente já viu essa história no passado... Enfim, Red Bull Bragantino aí que está se reforçando durante o campeonato, né? Já essa semana anunciou 2 reforços, Lucas Evangelista, meio campista, e o Ian Hurtado, não sei, veio aí do Boca por empréstimo com opção de compra. Essa foi uma baita contratação, tá, do Red Bull. Vamos ver o que o José Walter tem a dizer sobre o jogo. José Walter, que está acompanhando o Bragabu para nós nesse campeonato. Vamos ver a opinião dele sobre o jogo de domingo, o empate em 1-1 na Vila. Fala, rapaziada, tudo certo com vocês? Vamos então falar um pouquinho sobre o Red Bull Bragantino, que estreou no Campeonato Brasileiro da Série A depois de mais de 20 anos, né? O Bragantino tá de volta, o Massa Bruta, e eu vou te falar um pouquinho como é que foi essa estreia. O Bragantino visitou, na verdade o Red Bull Bragantino, né? Visitou o Santos na Vila Belmiro, e uma primeira curiosidade foi justamente esse trocadilho que eu fiz agora com a questão do nome, porque apesar do Bragantino ter acertado com a Globosat, né, para transmissão no pay-per-view e também na TV aberta, o time vai continuar apenas ser chamado de Bragantino e não de RB Bragantino ou Red Bull Bragantino. Então, essa luta aí que a RB estava tentando acabou não dando em nada. O Bragantino vai ser chamado, o Red Bull Bragantino vai ser chamado de Bragantino mesmo. Mas o que aconteceu em campo? O Bragantino fez uma partida mediana, melhorou muito seu desempenho no segundo tempo, dado em conta que o Santos fez 1-0 com o Marinho, né? E conseguiu ali, nos últimos 20 minutos, fazer um bom jogo, e com o Claudinho, um jogador aí que a torcida pede muito para que ele seja titular. Ele foi um dos, se não foi talvez o melhor jogador da equipe na temporada passada, no título de campeão da Série B. A torcida até pede e reclama muito do atual técnico, o Felipe Conceição, por causa disso. Então o Claudinho fez o gol e empatou no finalzinho, e o Red Bull Bragantino conseguiu essa vitória, conseguiu esse empate para cima do Santos.
A torcida, apesar de ter comemorado esse empate, ficou um tanto quanto ainda reclamando muito. É possível ver nas redes sociais, é possível ver nos grupos de WhatsApp, que a torcida está reclamando muito do técnico Felipe Conceição, porque além de não estar colocando o Claudinho como titular, ele também barrou o William Correia, que foi também outro grande destaque da equipe na Série B do ano passado. Então, essas coisas estão acontecendo e talvez mesmo que o Bragantino não tenha começado mal o campeonato, talvez a gente possa ter uma troca de treinador aí nas próximas semanas, tá certo? Então, por hoje é isso. Essa foi a primeira rodada do Red Bull Bragantino na Série A. Quarta-feira joga em casa, depois de muitos meses no estádio Nabi Abichedi, Red Bull Bragantino e Botafogo. Por hoje é isso. Um grande abraço e até a próxima. Bom, essa foi a opinião aí do José Walter sobre o Bragabu, que teve a melhor campanha no geral no Campeonato Paulista, acabou saindo nas quartas para o Corinthians. Um resultado que dá um fôlego no Campeonato Brasileiro, porque, como a gente sabe, ganhar ponto do Santos na Vila é muito complicado. É muito complicado. Tem alguns templos do futebol que, se você consegue tirar ali um ponto, dois, principalmente concorrentes diretos, que eu acho que o Bragantino pode ser do Santos, é muito importante, né? Então dá um up na moral. Então, resultado bom para o Bragantino. Eu acho que empatar com o Santos na Vila, na estreia de um Campeonato Brasileiro, que não disputava muito tempo, eu acho que se você falasse, 1-1 na Vila, você aceita, todos os torcedores do Bragantino assinariam. Tranquilamente. Todos os torcedores do Bragantino assinariam se tivesse uma proposta, vamos empatar com o Santos na Vila? Vamos empatar com o Santos na Vila no começo do campeonato, com certeza. Não tem outro pensamento. O Bragantino que, na minha opinião, vem por brigar pela fase de pré-libertadores, né? O famoso sexto, sétimo lugar ali. Então, como você disse, pode ser um concorrente direto para o Santos, com certeza. Pode ser sim um concorrente direto para a equipe do Santos, que vai deixar de somar esses pontos em casa aí, que pode fazer falta numa disputa de vaga por Libertadores aí. Exatamente. Daí depois, mais à noite, no Rio Grande do Sul, para finalizar o Dia dos Pais, ali aquele momento que você tá tranquilo, tal, já tá quase indo dormir, você assiste aquele último jogo, que eu não sei porquê, para mim, exatamente, eu ia falar da pizza, você pede uma pizza, fica tranquilo, cara, eu não sei porquê, para mim o Santos, o Grêmio só joga domingo 7 horas, para mim, o Grêmio só joga domingo 7 horas, daí segunda 8 horas, quarta-feira joga antes também, não sei. A CBF adora botar o Grêmio no horário alternativo. Terça-feira, 7h. Exato. A CBF adora colocar o Grêmio nesses horários, mas vamos ver, o Grêmio ganhou por 1-0 em casa, vamos ver o que o Lucas tem a dizer pra gente sobre a vitória do Grêmio. Acho que tá bem armadinho aí, uma possível vitória, uma possível boa campanha esse ano, vamos ver aí. Fala rapaziada, meu nome é Lucas, da análise aí do Grêmio Fluminense hoje, primeira rodada do Brasileirão. O Grêmio não tinha ganhado do Fluminense ano passado, né? Tomou vareio na primeira, tomou vareio na segunda e tava mal. Mas esse ano já começamos com 3 pontinhos na conta, né? O pai, o tanque tá aí. Diego Souza mais uma vez guardando. E o homem vai vir pra ser artilheiro aí, Gabigol. Tu te cuida que o homem tá com 73 anos nas costas e vai meter gol nesse Brasileirão, pai. Os guris estão vindo bem. O time do Grêmio, cara, muito bem na partida. Começou mal até, assim, mal. Naquelas, né? O Fluminense começou melhor, com mais posse de bola, né? Mas o Grêmio dominou o jogo. A partir daí dominou o jogo, a partir dos 20 minutos ali dominou o jogo. Foi bem demais. Amassou os caras. Poderia ter sido melhor, eu acho. Poderia ter aproveitado mais as chances e ter feito um placar mais tranquilo, né? Manter o jogo mais tranquilo. Porque correu o risco no final ali de tomar um empate e aí e os guri iam ficar loucos. Mas fomos bem, cara. A expectativa em cima do PP, o PP tá dando conta do recado, acho que ao longo dos jogos ele vai se firmar na posição ali, tem qualidade para ser o PP Everton. O Orejuela, o Negão foi bem mais uma vez, cara, vai meter o cabeludo no banco, o Vitor Ferraz vai bancar, quem sabe, hein? E o Cortez também, tá vindo bem, Negrão, tinha uma expectativa em cima dele, né? Mas o homem é brabo, pai. Nosso cão castrado sobe, mas cruzar, não vai, a canhota não joga na área. Não faz o arco, mas foi bem, o time do Grêmio tá se encaixando aos poucos. Agora é quarta-feira, pegar o Ceará e passar a patrola nos caras. Diego Souza vai vir bem de novo. Vamos ver qual é que vai ser aí nessa semana aí, se o Matheus Henrique vai voltar, se o Vitor Ferraz vai voltar. E vamos lá, dá-lhe Grêmio.
Bom, o Grêmio que vive nessa indefinição também de alguns outros clubes que não sabem quando vai jogar a fase final do seu estadual, né? Tá uma maravilha o calendário. Ganhou por 1-0 em casa. Não considero o Fluminense um concorrente direto às pretensões do Grêmio, obviamente, mas, cara, você ganhar de um time que tirou pontos do Grêmio no ano passado vai fazer diferença. É bom, uma boa vitória nessa estreia, principalmente aí com o gol do nosso querido Diego Souza, fazendo lei do ex, porque tem lei do ex com o campeonato inteiro, né? Só não tem com o Red Bull, porque o Red Bull surgiu agora, mas tem lei do ex com o campeonato inteiro. Diego Souza conseguiu estrear com o pé direito, né, Matheus Amores? Estreou com o pé direito. Eu esperava mais, cara. Esperava mais do Grêmio, sou obrigado a confessar isso. Esperava pelo menos uns 2-0 ali. A atuação do Grêmio não me convenceu. Assisti esse jogo, assisti o primeiro tempo e metade, talvez 20 minutos ali, 15 do segundo tempo. O Grêmio não me convenceu. O gol do Diego Souza foi uma jogada completamente aleatória ali, a bola pipocando no meio da área, sobrou pra ele. Ele fez o gol já no finalzinho ali do primeiro tempo. Mas campeonato de pontos corridos é aquilo, né? 1-0, 3 pontos, então tá certo, fez valer o mando de campo, 3 pontos por Grêmio, 1-0 no placar, é a mesma coisa que 4-5-0, 3 pontos tá na conta. Principalmente aqui no Brasil, que vale a vitória antes, né? O critério de desempate é a vitória, não o saldo de gols. Então, eu já vi meu time ser campeão brasileiro na base de 1-0 duas vezes pelo menos. 2011 e 2017 na base de 1-0 foi levando. Acho que o Matheus Amores concorda que o time dele também ganhou alguns campeonatos assim. Então aqui no Brasil a gente sabe a importância do 1-0, né? 2016 foi assim. A gente sabe a importância do 1-0 aqui no Brasil. 1-0 ajuda muito. Mas Fluminense, que deu trabalho para o Flamengo na final do Campeonato Carioca, ficou um tempo sem jogar, volta a jogar, perde fora de casa. Vamos ver aí o que o Matheus Garzon tem a dizer aí para nós sobre a estreia do Flusão, o tricolor carioca no Brasileirão. Fala galera, tudo bom? Matheus Garzon, torcedor do Fluminense aqui para a MFTV. Falando desse primeira rodada aí, Fluminense e Grêmio, que o Fluminense perdeu. Assim, tudo levava a crer que a gente ia perder mesmo, né? O Daí, técnico, quando era técnico do Inter, não ganhar o do Grêmio lá no Olímpico, né? Foram 5 jogos, 2 empates e 3 derrotas, não fez nenhum gol, e aí ele fez questão de, no Fluminense, manter a média dele, né? Não fez gol e perdeu. Então, parabéns aí pro Daí, que continua firme, perdendo sempre pro Grêmio. E, enfim, o jogo coloca aí a falta de criatividade do Fluminense, qualquer coisa que você possa chamar, na conta dele mesmo. Escalou mal, entrou com... Aí também não tem muito jeito, né? Igor Julião na lateral direita, que ele é mais perigoso defendendo do que atacando. O Egídio na lateral esquerda, não preciso nem de falar. No meio do campo com 3 volantes, 2 caras que... O Dodi e o Iago Felipe, que só carregam bola. Yuri, que só sabe bater. E aí depois vai entrar o Hudson no lugar dele, que também só sabe bater, mas pelo menos é bonito, né? Vai ser melhor de assistir. E, enfim, o que falta mesmo pro Fluminense é colocar, para mim, o Michel Araújo de titular no meio do campo, organizando. Aí seja tirando um dos volantes, ou seja, tirando o Nenê ou alguma coisa do tipo. Eu não acho que o Odaí vai ter coragem de tirar o Nenê, mas talvez se tirasse o Nenê, colocasse Marcos Paulo e Evanilson ali, os dois correndo ali, abrindo espaço, Michel Araújo e do Diego Felipe e Hudson no meio, talvez desse um pouco mais certo. 45 pontos ainda, então estamos precisando, né? A meta é não cair. Vamos ver se quando o Palmeiras... quando o Palmeiras pelo menos a gente consegue alguma coisa, né? Um abraço aí pra vocês. Bom, essa aí foi a opinião dele. Eu acho que é uma derrota que, particularmente, está na conta, eu acho, do Fluminense todos os anos acabar perdendo um jogo desse. Não sei, lógico, perder nunca é bom, mas não é uma derrota inesperada, né? A gente viu o Miltinho no nosso
linha de passe na quinta-feira, eu perguntei para ele qual que é a sua expectativa pro jogo. Ele falou, não, vamos perder, né? Fez umas críticas, usou algumas palavras um pouco mais pesadas, mas resumidamente, vamos perder. Então, acho que pro Fluminense não foi algo tão inesperado, mas é ruim demais começar o campeonato com uma derrota, né? É sempre ruim começar o campeonato perdendo. E o Fluminense, assim, que não vou exaltar, mas perdeu de 1-0, mas o Fluminense joga naquele estilo Odair Helma, né, que jogou contra o Flamengo. Não é retranca, mas é um estilo reativo. Se defende, fecha muitos espaços, fecha muito a opção de passe da equipe do Grêmio, e aí tenta matar o jogo no contra-ataque. Perdeu de 1-0, não deu mais chance pro Grêmio, o Grêmio não teve mais nenhuma chance assim claríssima de gol, que você fala, putz, essa daí... Não, jogou no estilo dele, quase ele que busca o empate, quase que sai com 1-0, 1-1, mas é um resultado, como você disse, já esperado para a equipe do Fluminense, que é aquilo que a gente estava comentando esses dias, Arthur. Tem equipes que tem que entrar no campeonato, apesar do seu tamanho, por exemplo, Fluminense, Botafogo, não tem que entrar sonhando com título, tem que ser mais humilde, tem que entrar sonhando, vamos esse ano buscar uma vaguinha na Sul-Americana ali, ficar em 12º, passar o ano sem sufoco, 11º, até 10º, quem sabe fechar a primeira página de tabela, para o ano que vem a gente se arrumar, quem sabe aí buscar uma pré-Libertadores e assim aumentando, mas a pressão é sempre, não, tem que ganhar, não dá para ser assim. O Fluminense perde de 1-0, mas não é algo que vai preocupar muito, não. Exato, né? Bom, esses foram os jogos da primeira rodada. Vou passar a classificação, que a classificação é uma coisa interessante. Só 7 times pontuaram, né? Interessantíssimo esse fato. Em primeiro, o Atlético Paranaense com 3. O segundo, o Sport Recife também com 3. Em terceiro, o Atlético Mineiro também com 3. Todo mundo com 3, o Grêmio e o Inter também com 3, em quarto e quinto, respectivamente. Sexto e sétimo, o Red Bull Bragantino e Santos, que empataram. Daí, do oitavo até o 15º, ninguém pontuou, porque os jogos não entraram em campo, simplesmente não entraram em campo. Daí, 16º, Ceará, 17º, Coritiba, 18º, Flamengo, 19º, Fluminense, 20º, Fortaleza. Essa é a classificação de momento, né, do final da primeira rodada. Exato. Final da primeira rodada, eu acho que essa é uma classificação que ninguém liga, principalmente porque não teve metade dos jogos praticamente. Enfim, próxima rodada teremos dia 12, quarta-feira, Atlético Mineiro e Corinthians 7h15, Red Bull Bragantino e Botafogo também 7h15. 7h15 talvez jogam Atlético Paranaense e Goiás, que a gente não sabe contar a situação do Goiás até agora, não sabe se vai entrar em campo, se não vai. Enfim, 8h30 Atlético Goianiense e Flamengo, também 8h30 Bahia e Curitiba, 9h30 Fluminense e Palmeiras, Ceará e Grêmio. Na quinta-feira, São Paulo e Fortaleza, 7h15, Internacional e Santos, 7h30, Vasco da Gama e Sport Recife, 8 horas. Então, você vai ter uma escadinha assim de jogo que vai terminando. Eu achei interessante esse conceito que a CBF implementou, né? 15 minutos, acabou seu jogo, você vai ver 15 do outro, daí você vai mais 15 do outro. Bem legal, uma progressão aí da CBF, sempre inovando, principalmente aí no calendário, né? Uma solução ótima da CBF, que a gente tem que sempre elogiar nessa nossa grande federação. Enfim, todo mundo, acho que assiste aqui, todo mundo que assiste o Campeonato Brasileiro é fã do Cartola, é ou não é, Matheus Amores? É fã do Cartola. E esse ano a gente está com a Liga do Cartola, concorrendo a prêmios, a gente já tem o pessoal inscrito. Se você quiser se inscrever, pode se inscrever ainda, as vagas estão abertas, só que você vai entrar com menos chance de ganhar, né? Já passou uma rodada, você acabou jogando uma rodada no lixo. A não ser assim, se você pontuou negativo, se você entrar agora, você vai ter um saldo positivo, né? Porque você... Então, ainda dá pra entrar, dá pra usar a cabeça e ainda entrar. Era mais fácil o Miltinho sair da liga e entrar de novo. Exatamente, né? Bom, na primeira rodada, mesmo que o pessoal, né, todo mundo meio decepcionou, tivemos uma líder, uma pessoa que imitou. Amanda Rodrigues ficou em primeiro lugar, ela com Amanda FFC, primeiro lugar, 82,11 pontos, superou aí o nosso querido Gustavo Parisi, que fez 77,22, parabéns, salva de palmas aí para Amanda, líder da primeira rodada do Cartola da MFTV. É ou não é, Matheus Amores?
E é muito, meu querido Arthur Cartalian. Eu fiquei ali nas posições meio intermediárias, que em 12º, 13º, não lembro direito, mas tá bom, não fui mal, não fiz 10 pontos que nem certas pessoas aí, alô meu time prudente. Eu fiz uma pontuação tão horrível assim, dá pra sonhar. Lembrando que primeiro, segundo e terceiro colocado ganham money, bufunfa, verba, grana, plata, escorpião, La Plata. Escorpião. Exatamente, vale grana. A Amanda, se acabasse hoje o campeonato, já estaria embolsando uma bela da grana aí. Daria pra passar um fim de semana, fazer um churrasco tranquilamente com essa grana aí. Fácil. Boa, fácil. Então, se você, meu querido, quer entrar na liga aí, quer me passar, não tá difícil. Quer passar o Leo Lustosa, não tá difícil. Quer passar o Arthur Cartalian, basta entrar na liga, já tá na frente. De resto, vem tranquilo. Dá tempo, aproveita. Na descrição. Que é a primeira rodada. Na descrição, hein? Quanto mais tempo você perder, menor a sua chance de ganhar. E vai lembrar que você também terá algumas exclusividades, como o grupo do Zap exclusivo para quem tá participando. A gente fala muito, o grupão, né? Exclusivo sobre o Cartola, a gente dá dica tal, a gente comenta sobre. E pode surgir alguma ou outra novidade até o final do campeonato. Vamos ver. E outra, se você quiser poder participar dos programas ao vivo, essa é a sua chance, porque a gente só vai chamar quem tá na Liga do Cartola. Bom, agora, Matheus Amores, a gente vai apresentar o quadro bate-bola aqui do campeonato, tá? Bate-bola. Vamos lá. Craque da rodada, começa a sua opinião, Matheus Amores, sem titubear. Cara, vamos lá. Craque da rodada? Jorge Sampaoli. Uma boa chamada. Acho que ele conseguiu ir bem taticamente mesmo, mas eu vou num jogador, Pelelton do Sport, né? O Elton do Sport fez o gol, acho que ele foi bem realmente. Então, acho que fica nele, né? Gol da rodada, Matheus Amores. Qual que foi o golaço, o gol da rodada, a sua escolha? Eu ia de Felipe Luiz. Mas eu vou... Não, peraí. Se você for no gol do Felipe Luiz, eu te acompanho. Foi o gol da rodada. Então vamos nele. Vamos nele. Eu ia falar do gol da rodada. Eu ia falar do Claudinho, que pegou de fora da área de primeira, mas Felipe Luiz, golaço. Felipe Luiz. O do Marinho também foi um golaço, mas o do Felipe Luiz foi de matador. Centroavante. E agora, decepção da rodada. Nomeie um jogador, um técnico, um time. Fica a seu critério, Matheus Amores. Quem que é a decepção da primeira rodada do Brasileirão? Uma briga acirrada entre Santos e Ceará. O Flamengo não é decepção, porque o Galo tá com um time bom, tá com um time legal até, o Jorge Sampaoli fazendo um bom trabalho. Então não vou colocar o Flamengo como decepção, mas Santos e Ceará foi a briga assim, cara, complicada. Eu vou de Ceará porque vinha do campeonato, né, do título da Copa do Nordeste, então minha decepção da rodada foi a equipe do Ceará, vou admitir. A minha decepção da rodada, acho que foi o Domenech Torrente. Porque... Pode ser. Não tem como. Aquelas o elenco do... Não tem como. Tirou o Dínamo, tirou o motor do time e fez uma arte abstrata, tentando imitar alguma coisa que o Guardiola fez no Bayern anos e anos atrás. Então a minha decepção fica pro Domenech Torrente. Eu achei que ele fosse um pouco mais cauteloso nesse início dele, porque ele não teve tempo de treinar. Então eu achei que ele ia ter um pouco mais de calma. Mas enfim, isso é o nosso prognóstico dessa rodada. A próxima rodada já passei os jogos. Voltamos, eu e Matheus Amores aqui, sexta-feira, voltamos com tudo da segunda rodada. Esperamos que tenhamos mais jogos para falar. Queria agradecer você que assistiu até aqui o nosso programa, você que colaborou com a produção do nosso programa, todo mundo, você mora aqui no meu coração, muito obrigado. E não se esqueça, siga todas as redes sociais da MFTV, link está aí na descrição, todos os links, grupo do Facebook, grupão do Zap, server do Discord também, temos aí, que mais? Twitter, @canal MFTV, Instagram, @canal MFTV, YouTube é /canal MFTV, então se você gostou, se inscreve, compartilha, manda para seus amiguinhos. Facebook também é canal MF, não, é só MFTV no Facebook, mas é /canal MFTV, se você quiser digitar,
para procurar a MFTV, para digitar /canal MFTV. É com isso que eu me despeço, Matheus Amores. Muito obrigado e até a próxima rodada, que tenhamos mais gols e mais coisas a comemorar e não protocolos dando errado. É isso, meu querido Dr. Cartalhão, é isso. Muito obrigado a todos que assistiram até aqui. Espero que o futebol brasileiro tome consciência, tome ciência, né, usando da palavra correta, da gravidade da pandemia e dê uma enrijecida aí. Enrijecida é complicado, mas deu uma melhorada nos protocolos, deu uma cobrada a mais nas equipes para seguir o protocolo e deu uma mudada, principalmente nesse protocolo horroroso da CBF. Então, próxima rodada, eu espero que, com todo respeito, o Corinthians já venha a perder e que o Palmeiras continue a saga de vitórias. É isso aí. Falou, galera. Até mais. Que o desejo do Matheus Amores não se concretize. Beijo para todo mundo.